que bobagem. Que estratégia diversionista do governo. Eles têm mais o que fazer, sabe? Assim, vamos ser adulto, vamos falar sério. Assim, por que o Pimenta tá perdendo tempo com isso? Vocês estão demolindo o último pilar de sustentação do governo. Olá, polêmicos, tudo bem? Você já sofreu uma grande decepção amorosa? Acho que todo mundo já, né? A desilusão com grande amor afeta nosso ego, nossas emoções, nossa autoestima e às vezes até chegamos a sentir uma dor física real. Difícil de curar e leva tempo para aceitar. Muito tempo para aceitar. E é isso que a esquerda brasileira está passando por ter acreditado na volta do Lulinha Paz e Amor. E dá de cara com o buraco que o Janjo tá enfiando todo mundo. E não foi por falta de aviso, porque eu avisei. E você que tá me assistindo deve ter tentado avisar todo mundo à sua volta também, né? Quem imaginaria que colocar um condenado pelo maior esquema de corrupção da humanidade e com sede de vingança poderia ser uma má ideia? Eu tô aqui pra me vingar dessa gente. Algumas mais apaixonadas e devotas estão em depressão pela desilusão. Mas mesmo assim, continuam correndo atrás do amado para ver se ele volta atrás em algumas decisões e tudo ficar tudo bem. Um exemplo disso é a depressiva Lima, que falou que o clima dentro do PT tá indo por água abaixo. Tô falando, assim, da base mais governo impossível. Eu tô falando com gente do PT. E essa fonte me disse o seguinte, Dani, o governo, ele tá chegando aos seus 2 anos meio sem ar, tá esgotado. Tem uma ideia de que as coisas vão obrigatoriamente se movimentar por conta das eleições na Câmara e no Senado, mas a percepção interna é de que, mesmo para os muito próximos, o desgaste está muito grande. Chegou um momento em que os 2 integrantes da diretoria, do secretariado do Ministério da Fazenda que estavam lá, ouviram o seguinte: vocês estão demolindo o último pilar de sustentação do governo, que são os mais pobres, que são os que recebem benefício de um governo de esquerda. E explicaram, lutaram, explicaram e lutaram, explicaram e lutaram. Então, assim, a Fazenda está vivendo um papel quase que quixotesco dentre os próprios petistas. O que explica um pouco, e aí eu vou fechar esse bastidor aqui para vocês, com uma conversa que eu tive ontem com um ex-parlamentar, mas que circula muito, muito, muito alto, dizendo: é impossível dar certo com um governo cujo Lula é cercado no Planalto só de petistas. Não tem ninguém para trazer uma ideia nova ou lançar um questionamento, uma provocação. Não vai funcionar desse jeito. A gente até fala, porque ele ele esteve a vida toda no partido de oposição, mas é um pragmático, um grande líder pragmático. Ele disse: a gente até fala, precisa ter alguém aqui para dar um respiro, mas eles não ouvem. Você sentiu a tristeza na cara dela? Já posso falar, eu avisei ou ainda tá cedo? I told you. Mas o amado Janjo não parece estar ligando muito pro sentimento das mulheres apaixonadas. Continua falando asneira atrás de asneira. Teve até a cara de pau de aparecer falando que o Banco Central vai ser independente. Coisa que ele só criticou nesses últimos 2 anos e não pode mudar porque é lei. E eu quero te dizer que você será certamente o mais importante presidente do Banco Central que esse país já teve, porque você vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve. Mas, impressionantemente, tiveram algumas mulheres que não engoliram esse papo. Chegaram até a falar a verdade, mesmo depois de terem apoiado o Janjo fortemente em 2022. A não ser que o Lula ache que ele vai precisar assegurar a autonomia ao garimpo, porque ele vai conseguir de alguma maneira mudar a lei, não tem sentido essa reunião de hoje. E ele não vai conseguir mudar a lei. Se ele tem alguma ilusão nesse sentido, que, aliás, ele já demonstrou na entrevista ao Fantástico, quando ele falou lá da irresponsabilidade de aumentar a taxa de juros todo dia, se referindo ao Banco Central, ele falou: mas nós vamos mudar isso. Não tem possibilidade da lei da autonomia do Banco Central ser mudada pelo Congresso com a atual configuração. O presidente pode esquecer isso, pode pôr as barbas de molho. Então, não tem por que ele garantir que ele vai ser o presidente com maior autonomia, justamente porque a lei
já garante. Então eu achei o encontro pra lá de esquisito esse daí. Mas a cereja do bolo foi a Lulete Raquel Landim descendo o pau no Janjo com todas as palavras. E jogar a culpa do desastre nos memes e nas fake news é bobagem. E ela disse isso no site UOL, um dos mais esquerdistas e ferrenhos defensores do regime lulista. O vídeo é lindo de ver. Ô Raquel, essa história aí em relação às fake news, isso afeta realmente o mercado? É desse tamanho? A Polícia Federal tem que investigar? Eu vou ser bem clara aqui, bem objetiva. Que bobagem. Que estratégia diversionista do governo. Eles têm mais o que fazer, sabe? Para que você movimenta o ministro das Comunicações? Ele sai para dar uma declaração. Aí você leva a AGU e a Polícia Federal para ficar falando disso, para querer dizer, olha, não é culpa do governo não, tá? O governo não tem nada a ver com isso. Não foi a comunicação atabalhoada do ajuste fiscal, não é o Congresso Nacional que está desidratando o ajuste, não é a enorme saída de dividendos que tem no país, não é o Trump, não é nada disso, viu? É a fake news que criaram sobre o Galípolo. Gente, pelo amor de Deus, tô falando com o mercado aqui todo dia. Isso aí teve zero efeito sobre a movimentação do câmbio. Assim, vamos ser adultos, vamos falar sério. Assim, por que o Pimenta tá perdendo tempo com isso? Sabe? Assim, chega a ser assim, revoltante. Sabe? Não tem nada a ver com nada. A gente não tem que mobilizar estrutura da Secretaria de Comunicação do governo, estrutura da Advocacia Geral da União, estrutura da Polícia Federal para ficar perdendo tempo com bobagem, entendeu? Isso aí não teve nenhum efeito sobre o câmbio no Brasil. Os problemas atrelados a que estão levando o nosso câmbio a 6,20, 6,30 e aumentando a inflação do pobre no Brasil não tem nada a ver com essa bobagem. Vamos trabalhar com inflação. Quem diria, hein? Olha, eu não sei se isso me dá satisfação em saber que eu tava certo o tempo todo ou pavor por saber que a coisa tá tão feia que até os esquerdistas estão pulando fora do Titanic afundando. E mais, o governo tá tentando esconder de você os graves problemas que todo mundo vai enfrentar por causa desse dólar disparado. Tanto que até o Gabeira, na Globo, falou que sente falta desse tipo de explicação. Por que será? Eu acho que foi pouco, talvez, a minha impressão, pode ser que eu esteja equivocado, mas foi pouco examinado qual é a repercussão de uma alta excessiva do dólar em todos os aspectos da nossa vida. Desde a questão da exportação, a questão da importação, a questão da necessidade que a gente tem de renovar os nossos equipamentos, que às vezes equipamentos produzidos fora, da questão do próprio aumento do preço interno de certos produtos como a carne, que passam a ser muito mais atraentes para você exportar. Pãozinho, eu acho combustíveis. Então eu acho que essa alta desse jogo do dólar merecia simultaneamente muitas tabelas, muitas mesas, muitas ilustrações mostrando o que isso representa no cotidiano das pessoas. Mas eu acho que eles sabem, né? Calma, Gabeira, calma. Na época do Bolsonaro, que enfrentou uma pandemia, o PT fez um vídeo maravilhoso, super didático, que explica muito bem as consequências de colocar um bandido na presidência. Olha só. Explodir desde que ele virou presidente. Mas você sabe o que isso tem a ver com o preço da sua comida? Vem comigo que eu vou te explicar. 60% de tudo que a gente compra no mercado é transportado por caminhões. Caminhões são movidos a diesel e o preço do diesel é definido pelo valor do dólar. Ou seja, quanto mais o dólar sobe, mais caro ficam o combustível e o frete. E adivinha quem paga essa conta? Você mesmo. O aumento do custo do combustível e do transporte acaba sendo incluído no preço do feijão, do arroz e da carne que você compra no mercado. O dólar deixa mais caro até o pãozinho que a gente come no café da manhã, porque o preço do trigo está atrelado ao valor da moeda americana. Mas por que a culpa é do Bolsonaro? Porque em vez de trabalhar, ele só briga e cria confusão. O presidente sabotou o combate à pandemia, atacou a urna eletrônica, fez passeata de tanque, ameaçou o STF. Que
Quem vai querer investir num país assim? Não tem milagre, gente. A instabilidade política só piora a crise econômica. E dólar alto só é bom para quem tem empresa em paraíso fiscal, como Paulo Guedes. Para milhões de famílias pobres, significa fome e miséria. Porque os preços aumentam, mas a renda do povo continua muito baixa. Não caia em fake news. Não caia em fake news. Espero ter ajudado. Mas e você? Acha que eventualmente a Topeira Lima também vai pular fora do barco? Ou o amor devoto dela não vai deixar ela abandonar o Molusco? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com o máximo de pessoas que você puder para que eu possa continuar trazendo conteúdos divertidos, engraçados e interessantes. Até amanhã, hein?